E aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos à nova série, à nova fase, ao novo tópico do quadro, como vocês preferirem chamar, dos nossos vídeos de segunda-feira. Nós encerramos o ciclo dos vídeos abordando revistas de terror do canal, né? Eu havia comentado no último vídeo, né, quando eu esclareci que era o último, esclareci que a partir deste vídeo em diante, então, o assunto mudaria. E eu fiquei durante algum tempo imaginando qual o novo tópico que eu iria abordar nos futuros vídeos de segunda-feira do canal, porque eu continuo achando que é muito legal ter um dia neste canal em que eu possa abordar um determinado assunto mais nichado. E eis então que eu tive uma ideia. E vocês estão vendo aí, né, que tem uma edição da Liga da Justiça aí. E a princípio pode até dar a enganosa impressão para vocês que a minha ideia foi abordar a Liga da Justiça nos vídeos de segunda. E não é bem isso. Na verdade, a minha ideia foi abordar um estilo especial de histórias, de quadrinhos que foi publicado durante um período aqui no nosso país, né? Principalmente por editoras como a Mitos. Eu não tenho certeza agora, mas a Mitos e a Abril publicaram um material desse que nós vamos, né, abordar. A Mitos eu tenho certeza absoluta, óbvio, até porque a edição que eu vou mostrar aqui hoje é da Mitos, mas a Abril também, se não me engano. E qual é esse assunto? Eu quero mostrar para vocês revistas que traziam personagens da DC em ambientes que lhe eram estranhos, vamos dizer assim, que arrancavam esses personagens da sua vida cotidiana, da sua cronologia normal, do cenário em que eles costumavam viver e os inseriam em um novo cenário, em um novo mundo ou até mesmo simplesmente em um novo tempo, né? Histórias que se passavam no passado ou histórias que se passavam no futuro. Revistas que traziam versões diferentes e não canônicas desses personagens. E por isso que não vai ser só da Liga da Justiça, porque vão passar por aqui, por este quadro, edições do Batman, acho que principalmente do Batman, da Liga da Justiça, que é por onde nós vamos começar, e do Super-Homem. Todas vão passar por este quadro. Muitas dessas edições, eu acho que a maioria é daquela série Túnel do Tempo, né? Que aqui no Brasil se convencionou chamar em Túnel do Tempo, que eu, por alguma razão, tô quase falando Turno do Tempo, né? E que não é isso, mas é da série Túnel do Tempo. A gigantesca maioria das histórias que vão passar por aqui, se não todas, são dessa série, que nada mais era, né, trocando em miúdos, do que a versão da DC, daquela coisa da Marvel, do o que aconteceria se, né? Tem uma correlação aí, ou pelo menos é a melhor correlação que eu posso fazer. E eu particularmente sempre gostei muito dessa coisa de pegar personagens conhecidos e tirar totalmente do seu ambiente, do seu cotidiano e inserir em situações, histórias, lugares e tempos em que, de maneira normal, você jamais os veriam. Eu gosto de ver os artistas trabalhando, exercitando a sua imaginação nessas situações tão diversas. A mim sempre agradou, né? Tem uma coisa, às vezes, meio tipo... Sei que muita gente critica, muita gente acha que são histórias bobas, que algumas vezes são só histórias muito oportunistas, por vezes histórias ingênuas, e eu concordo em parte. Realmente muitas dessas histórias eram bobas, eram meio inverossímeis, eram histórias que muitas vezes careciam até de um pouquinho de sentido, mas
para quem simplesmente quer ler uma história divertida e quer ver alguns dos seus personagens prediletos em situações nas quais muitas vezes a gente nunca nem tinha imaginado, era um prato cheio, eram edições memoráveis. E então, gente, esse é o novo termo dos vídeos de segunda-feira, né? O novo tópico é, né, a nova abordagem. Nós vamos abordar, a partir desta segunda-feira aqui, histórias com grandes personagens da DC inseridos em momentos, tempos e mundos, até por que não, que não lhe são cotidiano, né? A gente vai realmente entrar no túnel do tempo da DC. Essa é a nova abordagem. E a gente vai começar com essa edição que eu fiz questão de pegar porque foi uma das últimas que eu adquiri. Eu não adquiri em banca, eu adquiri num sebo. E é Liga da Justiça, a Ilha do Dr. Moreau. Quem não conhece a Ilha do Dr. Moreau, né? Classicaço, né? Uma história muito legal, com uma pegada de ficção científica e terror bem pesada, até com adaptações para o cinema, né? Mais de uma, se não me engano. Eu lembro a única adaptação da Ilha do Dr. Moreau em filme que eu acabei assistindo, eu acho que foi publicada, não foi filmada ali pelos, né, meados dos anos 2000, eu não me lembro direito. Foi o único filme que eu assisti e que eu gostei bastante na época. Achei muito legal. E a DC resolveu fazer essa mescla da Liga da Justiça com a Ilha do Dr. Moreau. E cara, ficou muito bom. O roteiro é do Roy Thomas, a arte é do Steve Pugh, que é um artista que eu não conheço muito bem, né? O Roy Thomas, como roteirista, dispensa apresentações, mas esse artista eu não conheço muito bem, não domino muito bem o material dele, não lembro nem de ter visto ele em outros lugares. Uma edição de 68 páginas, lombada canoa. Ela foi publicada aqui no país, vamos ver se a gente descobre ali, olha, por 2003, ó. Pela Mitos, como eu já falei. E a primeira coisa que salta aos olhos é que os personagens que nós tanto conhecemos da Liga da Justiça, eles estão inseridos nesse mundo brutal e estranho, bizarro do Dr. Moreau, mas nem sempre eles são facilmente reconhecíveis, né? Aqui, por exemplo, nós temos um paralelo dos personagens principais do grupo, e você consegue reconhecer algumas coisas, tipo, fica óbvio que nós temos aqui uma versão da Mulher Maravilha, o Flash. Esse cara ali atrás, por incrível que pareça, nós vamos ligá-lo com o Aquaman, né? Esse cidadão estranho aqui, ó, né? Nós vamos ligá-lo com o Aquaman. E tem este cara aqui que sobre inúmeros aspectos, né? Eu sinceramente, quando eu li, eu fiquei muito na dúvida se ele era uma representação muito estranha do Super-Homem ou do próprio Batman, né? Além desse outro cidadão aqui, que na minha cabeça, talvez só pela aparência, lembra o Ajax. Essa é a primeira coisa que salta aos olhos. Você lê uma adaptação dessas e você imediatamente fica procurando a correlação entre os personagens aqui e os que a gente conhece, né, da Liga da Justiça. E por vezes você tem até uma certa dificuldade em fazer essa correlação, dadas as diferenças e bizarrices da história. Outra coisa que salta aos olhos para quem conhece a história do Dr. Moreau, né, para quem leu o livro ou pelo menos viu uma das adaptações cinematográficas, é que dentro do possível eles até conseguiram manter uma certa fidelidade à obra original. Isso é bastante interessante.
aquela coisa dos monstros que precisavam ser rigidamente controlados, que eles eram quase que lobotomizados, né? Tinham um rígido controle mental para que se vissem como homens e não cedessem à selvageria que lhes era inerente. A lei, que era rígida e punia com a morte qualquer delito. Tudo isso que você encontrava na obra original está aqui presente. As razões que provocaram, vocês sabem muito bem que não é meu hábito ficar dando muito spoiler das histórias que eu menciono, né? Eu não gosto, eu gosto de falar da edição, do que eu senti a respeito dela, mas não é muito o meu hábito ficar contando pormenores das histórias, porque eu sempre acho que quando eu faço isso eu tô meio que, né, estragando, por mais que muitas vezes não seja uma edição especial ou não seja uma edição difícil de achar e tal, parece que eu tô estragando a diversão de alguém que não leu quando eu fico contando. Mas como se trata de uma adaptação, né, da Ilha do Dr. Moreau, que é uma história tão conhecida, embora talvez não tão popular hoje em dia, eu vou arriscar pelo menos dizer, né, vou dar esse spoiler, vamos dizer assim, que as razões pela qual a revolta e a derrocada da comunidade que o Dr. Moreau estava criando com seus homens animais são também idênticas às que a gente via na história original, as que a gente viu nas adaptações cinematográficas. Tudo isso é muito idêntico. As maiores diferenças estão, claro, em como a história vai sendo conduzida e no fato de que os homens animais do Dr. Moreau nessa história são personagens que não são simplesmente bestas humanoides, feras humanoides. Eles têm realmente um nível de poder a mais e eles são muito uma mistura híbrida de mais de um animal diferente. Isso eu achei muito curioso, né? Fez-se, digamos assim, uma certa questão de manter a ideia de superpoderes que essas criaturas têm, como os personagens nos quais eles foram inspirados, como os membros da Liga da Justiça. Então, por exemplo, esse cidadão aqui que é, vamos dizer assim, o correlatado Flash, ele é mega veloz por natureza, porque ele é um híbrido de uma chita, né, de um guepardo, que é um felino extremamente veloz, mas ele tem uma velocidade muito maior do que teria um simples felino dessa espécie, porque ele não é só um simples, tão simples quanto a gente pode considerar isso. Ele não é um simples felino que foi tornado humano, né? Ele não é um simples felino humanoide, ele ganhou características que lhe deram superpoderes, e assim foi com a maioria deles, né? Esse urso gigantesco que aparece aqui acaba se chamando Flecha Negra, deve ser o mais próximo que eles acharam de falar do Arqueiro Verde, sei lá, e por aí vai. Aqui, né, a versão deles do Gavião Negro, todos eles são uma mistura de mais de um animal e por isso acabam tendo características super poderosas. De resto, a história é muito saborosa de se ler, é muito divertida porque você vai lendo e tentando correlatar os personagens que você conhece com os seres que estão sendo apresentados, e você que conhece a história do Dr. Moreau, que conhece a ilha do Dr. Moreau, ainda fica traçando paralelos entre a história que você conhece e a história aqui apresentada, e vendo que muitos pontos foram mantidos, inclusive a lealdade de determinados desses homens animais ao próprio Dr. Moreau, mesmo significando que seriam mortos pelos demais homens animais que se revelaram. Ou seja, é uma história muito saborosa, gostosa de ler e que realmente traz uma visão de uma Liga da Justiça
que pouquíssimas pessoas poderiam imaginar que iriam ver. É uma série, essa, Túnel do Tempo, essa que traz heróis da DC em versões totalmente diferentes do que a gente podia imaginar, que é na minha opinião, uma das melhores sacadas que a DC teve, que eu gosto muito mais, inclusive, do que as versões da Marvel, trazendo seus super-heróis também vivendo histórias em versões diferentes das normais que nós conhecemos. E esse é só o primeiro, vou trazer muitos outros, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, deixa like.